Retomamos a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, Edgar Sasaki, Juliano da Fênix, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Dr. Rodrigo Salomão, Roninha, Sônia Patas Amizade e Valmir do Parque Minha Lua. Temos quórum, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do próximo projeto pautado para a ordem do dia. Discussão única do PLL número 27/2024. Projeto de lei do Legislativo. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Assunto: dispõe sobre a permissão para o desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos fora dos pontos e paradas oficiais. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, cumprimentar todo que nos assiste ao vivo pela TV Câmaras, internauta, no Facebook. Vou estar apresentando aqui um projeto de minha autoria que dispõe sobre a permissão para o desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos fora dos pontos de ônibus. Esse é um projeto de lei que dispõe sobre a permissão para o desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos fora dos pontos e paradas oficiais. O prefeito do município de Jacareí, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, promulga as seguintes leis. Artigo 1º. Os usuários com deficiência e mobilidade reduzida ou idosos que utilizem o transporte público coletivo urbano de passageiros poderão optar pelo local mais acessível para o seu desembarque, respeitando o itinerário original das linhas, os horários e legislação de trânsito. Artigo 2º. Os condutores dos ônibus das empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo, quando estiverem no trajeto regular da respectiva linha, no período compreendido entre as 21 horas e 5 horas do dia seguinte, se solicitados por usuários descrito no artigo 1º, deverão parar os ônibus para possibilitar o desembarque em local que estes usuários entendam acessível, mesmo que em referido local não haja ponto de parada regulamentada. Artigo 3º. Na impossibilidade de parada no local indicado por proibição estabelecida no Código Nacional de Trânsito ou legislação correlata deverá ser observado pelo condutor do veículo de transporte coletivo o local mais próximo ao indicado, desde que garantido a segurança dos usuários. Artigo 4º. O direito de embarque e desembarque estabelecido na presente lei não se aplica aos corredores exclusivos de ônibus do sistema público de transporte, devendo, nesses casos, ser feito exclusivamente nas paradas obrigatórias em estações e terminais urbanos. Artigo 5º. O descumprimento ao previsto na presente lei, sujeito à empresa concessionária as seguintes penalidades. 1. Advertência na primeira ocorrência. 2. Multa de 500 VRM na segunda ocorrência. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 6º. A Secretaria competente de Administração Municipal será responsável pelo disciplinar, coordenar, supervisionar as ações reguladas por esta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias e consignadas ao orçamento suplementadas e necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor
60 dias após a sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa. Senhores vereadores, a presente propositura objetiva a garantir a mobilidade urbana mais acessível dos usuários do transporte coletivo urbano e apoiar os passageiros com deficiência, mobilidade reduzida ou idosos do município de Jacareí. Embora nosso município tenha muitos desafios para atender à necessidade desse público, acreditamos que a proposta apresenta e possa contribuir com o bem-estar na vida de cada um. Exemplo da Lei Municipal 6118/2017, que disciplina a parada segura para mulheres em horário noturno no itinerário de ônibus de transporte público coletivo em nosso município. Pretendemos estender a acessibilidade ao público previsto no artigo 1º da propositura. A pretensão legislativa também busca minimizar as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e idosos, que muitas vezes desembarcam do transporte coletivo em local distante de seu destino ou inseguro, o que compromete os direitos e a qualidade de vida dessas pessoas. Nesse sentido, a Lei Federal 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que disciplina e assegura a igualdade de condições com vistas à inclusão social, à cidadania. As demais, o artigo 46, a supracitada normal, preceitua o direito ao transporte e à mobilidade. O direito ao transporte e à mobilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por meio da identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. No outro vértice, o artigo 42 da Lei Federal 10.741, de 2003, do Estatuto do Idoso, assegura às pessoas idosas o direito fundamental inerente às pessoas humanas. São assegurados a propriedade de segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos de sistema de transporte coletivo. Destaque nosso. Diante disso, entendemos que a propositura legislativa pode contribuir na vida das pessoas que precisam dos critérios dessa propositura legislativa. Por todo o exposto, respeitosamente apresentamos a consideração dos nobres pares a esta propositura, certo de sua aprovação, subscrevemos agradecidos. Câmara Municipal de Jacareí, 22 de maio de 2024, vereador Paulinho dos Condutores. Gostaria de passar um vídeo, eu acho que tem um vídeo aí, a técnica pode... Mobilidade, esse é o tema da última reportagem da série sobre os desafios das pessoas com deficiência. Vamos falar da dificuldade para essas pessoas exercerem o direito de ir e vir, que nem sempre é respeitado. Era só o motorista do ônibus entender o que este sinal sonoro significa para evitar um problemão para Alice. Mas, ao passar do ponto dela, a cadeirante foi deixada nesta parada à noite. Eu gritei, quem estava perto também gritou, e o motorista parou no meio da pista para eu descer. Eu não vou descer aqui no meio da pista. Vamos até a próxima parada. Quando eu fui perguntar o que aconteceu, ele me argumentou que ele não reconheceu o sinal de parada, que era um sinal sonoro e que ele esperava um sinal visual. O jeito foi pedir socorro para a mãe, que num ato heróico foi a pé de parada em parada até encontrar Alice e levar a filha para casa. E quem não pode contar com heróis da vida real precisa confiar na aplicação da lei. Desde 2004, há decreto que regulamenta a Lei de Acessibilidade dos Transportes Públicos. E a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 determina a eliminação dos obstáculos que impedem a mobilidade. É graças ao piso tátil que Abraão, cego, segue com passos rápidos e firmes ao trabalho. Olha aí o piso tátil impedindo que Abraão siga para o meio da pista. Bom, pelo menos até o piso amigo acabar. Aí o jeito é se orientar pela calçada, junto aos carros. O piso tátil vinha até aqui, né? A metade do caminho é bom para vir, né? No piso ali, tudo certinho. Mas depois há uma certa dificuldade.
Essa independência tem um preço, correr riscos. Como não enxerga o letreiro do ônibus, Abraão tem que confiar em quem está por perto. O circular está chegando aí, viu, Abraão? Ok, obrigado, seu Paulo. Obrigado. Isso explica porque cegos evitam sair à noite. Já se avançou bastante, só que a melhora que a gente pede aí, nós deficientes visuais, é a respeito do aplicativo. Quando o ônibus estiver vindo, avisar para a gente, sonoramente. Todo dia ele faz uma viagem de 1h30, fica sentado logo na frente para não cair com solavancos. E tem uma dúvida frequente: de quem cobrar melhorias quando o assunto é mobilidade? O Ministério das Cidades afirma que esta responsabilidade é dos estados e municípios. Em nota, o Ministério das Cidades afirmou que a questão da acessibilidade é tratada de forma transversal e, por isso, as infraestruturas compõem projetos apoiados pelo Ministério das Cidades nas áreas de mobilidade urbana e habitação. No Distrito Federal, onde moram Alice e Abraão, decreto de 2015 delegou à Secretaria de Mobilidade do DF a responsabilidade pelo sistema de transporte de passageiros, além de regular a infraestrutura e fiscalizá-la. A mobilidade urbana, ela nunca é atendida por um único órgão. Esse é um tema que é complexo, é um tema que diversas agências atuam de forma a permitir que a população possa exercer seu direito de ir e vir, e seja ela uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. Enquanto o ideal não acontece, Alice sonha e Abraão segue sua vida. Para mim, um carro não representa tanta liberdade quanto um ônibus. Tem a questão de colocar a cadeira, tirar a cadeira, às vezes a questão de abastecer, que não é tão tranquilo, calibrar um pneu não é tão tranquilo. O ônibus, eu cheguei na parada, subi no ônibus, fechou o assunto. Se as paradas fossem de primeiro mundo, se não fosse tudo tão distante, se os acessos fossem como a lei prevê, seria perfeito. Tem que trabalhar mais o povo, né? Para ajudar a pessoa com deficiência, né? Porque em Brasília ainda está meio... Tá melhorando, mas está meio ruim ainda. Hoje nós acompanhamos nessa difícil jornada. Amanhã e todos os outros dias, ele fará esse caminho sozinho, com acessibilidade ou não. A partir de segunda-feira, uma nova série vai mostrar os grandes desafios dos governantes na área da mobilidade, os principais problemas e oportunidades no transporte por ônibus e por trilhos, o cenário do país para quem anda de bicicleta, além do respeito a pedestres e acessibilidade para cadeirantes. Está aí um vídeo, né, das pessoas com deficiência, para que as pessoas possam ilustrar. E esse projeto é justamente para isso, é mais uma ferramenta para atender as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, né? Muitas vezes tem algumas linhas distantes e as pessoas passam de 9 horas da noite dentro do ônibus e muitas vezes os pontos são distantes uns dos outros e muitas vezes ainda são escuros. Então esse projeto é justamente para isso, é para liberar o motorista, né? Hoje já acontece isso, né? Os motoristas aqui estão de parabéns aqui da nossa cidade de Jacareí, muitas vezes eles param fora do ponto para atender, né, as pessoas com problema de deficiência, os idosos, né, mas muitas vezes é punido pela empresa. E esse projeto nosso é para adequar. Né? Imagine você um ponto aí, a distância aí de quase 1 quilômetro um do outro, 10 horas da noite, descer um cadeirante e ele ter que ir, né, até a residência dele, no escuro muitas vezes, né, sem enxergar o local, muitas vezes o local declive. E também os idosos, né, que passam por essa situação. Quantos idosos que passam e fica aí perdido? Então, é um projeto importante, a gente traz para essa casa, porque a gente sabe da importância que é de atender essa categoria da inclusão, da pessoa com deficiência, os idosos, né? E foi como a menina ali falou, né? Eu acho que os políticos, nesse ano, têm eleição aqui na nossa cidade, eu acho que cabe à população perguntar qual é o plano de governo de cada candidato a prefeito na nossa cidade em relação ao transporte público. A gente está cobrando desde o começo aqui do nosso mandato. Essa cidade, para nós, é uma vergonha, uma cidade de 240 mil habitantes, não ter um terminal urbano. O que se diz integração 100%? Você vai em Caçapava, você vai em Taubaté, né, você vai em Guará, qualquer cidade do Vale do Paraíba, tem lá
um terminal aonde o motorista possa usar o banheiro, aonde você pode pegar o ônibus de um bairro para o outro e descer dentro daquele terminal. E até agora eu não vi em plano de governo nenhum o que vai ser feito no nosso transporte aqui na nossa cidade. Vou continuar cobrando, né? Eu acho que tinha que estar incluído nos planos de governo. Eu acho que a população tem que cobrar o terminal urbano para que a gente possa atender o nosso povo. Várias linhas aqui não tem ônibus e vai se discutir aí, o ano que vem começa a se discutir a nova licitação do transporte. Que transporte nós queremos para a nossa cidade? Então, eu acho que fica aí um recadinho para a população começar a cobrar, porque senão, infelizmente, vai continuar um transporte de má qualidade, um transporte aonde não atende os passageiros, aonde não atende os usuários, e as pessoas com problema de deficiência vai continuar sofrendo. Nós queremos um transporte de qualidade, somos a favor do transporte de massa, transporte público, mas para isso tem que ter qualidade no transporte, tem que discutir para que a gente possa melhorar o transporte aqui na nossa cidade e atender todo o nosso povo e a nossa população da nossa cidade de Jacareí. Está aí o projeto, né? Eu creio que os vereadores todos já têm ciência da importância que é esse projeto, de estar votando favorável a esse projeto, para que a gente possa atender, né, as pessoas com problema de deficiência na nossa cidade e atender os idosos aqui da nossa cidade, respeitando também o Estatuto do Idoso. Né? Eu acho que o Estatuto do Idoso ele tem que funcionar. Né, porque se não funcionar, não adianta ter estatuto. Né? Existe o Estatuto do Idoso que defende o idoso e aqui está a inclusão social nesse projeto para atender, né, o idoso e as pessoas com deficiência. Muito obrigado. Eu quero começar aqui, eu quero participar desse debate. Eu que também me considero uma pessoa deficiente, eu que fiz a lei da parada segura para as mulheres. E na época me perguntaram, por que você não fez para o deficiente também? Fiz vários debates com a comunidade, fiz vários debates com a empresa de ônibus. Por que não foi feito naquela época para os deficientes? Porque nós não temos calçadas e nem locais adequados para parar, para que o deficiente possa descer com segurança, com uma clareza melhor. O motorista vai ter que parar, descer o cadeirante. Um exemplo foi agora a moça aqui na filmagem. Ela sem condições nenhuma de descer, o local não tinha. Ele deixou ela num local onde não tinha acesso, onde não tinha uma rampa, onde não tinha um asfalto. E ela ficou naquela dificuldade. Então, naquele momento, nós não fizemos. Porque se você pegar nos bairros mais periféricos da nossa cidade, se a gente pegar para irmos lá no Ijau, Irajá, Varadouro, Jamique, então é uns locais onde fica dificultoso para um cadeirante descer, um cadeirante poder ter acesso ao ponto de ônibus, ele poder parar num local onde não seja ponto de ônibus, tá bacana, para um deficiente com mais condições. Um deficiente que anda bem, que tem problema físico na mão, ou até mesmo no pé. Um exemplo, eu não consigo descer de um ônibus sem uma ajuda, é muito alto. Então a gente sabe a dificuldade que é um deficiente descer de um ônibus, ainda mais em qualquer local. Então a gente está aprovando um projeto que o deficiente vai poder descer em qualquer lugar. Se ele falar, eu quero descer aqui, é obrigação do motorista parar. Vai ser, né? Não é que é. Vai ser. E se o motorista não parar, a multa é de 500 VRM. Quanto que dá 500 VRM? Olha, quanto? Mais de 40 mil reais que a multa vai lá para a empresa. Aí a empresa vai descontar em quem? No motorista.
vai ser pior ainda do que ele ser punido hoje. Então, temos sim, claro que queremos ajudar assim, o deficiente, ajudar os idosos, mas tem que pensar com carinho a forma que eles vão descer. As mulheres, nós tivemos um problema no começo que foi muito grande no nosso projeto, que é a parada segura para as mulheres, que ela pode descer no local mais próximo da sua residência, desde que o ônibus não saia do seu trajeto. Então, eu penso na pessoa com deficiência, a forma que ela vai descer. Como que será feito? Tá, a gente vai pegar, muitas vezes o ônibus está com problema na rampa, aí complicou mais ainda. Claro que queremos, sim, melhorias nas calçadas, nas rampas, para que facilite muito o trabalho do deficiente. Porque a gente sabe a dificuldade que nós temos. Um degrau de um ônibus hoje é mais de 70 centímetros de altura, dependendo do local onde você está. Como eu falei e repito, eu não consigo subir num ônibus e muito menos descer, sem ajuda. Então, é pensar com carinho, tá? Eu sou a favor de poder ajudar os deficientes, mas pensar com carinho nas estradas onde não há condições de parar. Mas passando esse projeto, o passageiro pedir para parar, o motorista vai ter que parar. Daí a responsabilidade é de quem? De parar num local que não é próprio, que pode deficiente ficar lá no meio da lama, no meio do barro, no meio do buraco, com dificuldade de andar sozinho. Tá? Então, que a gente possa, assim, analisar, somos favoráveis, sim, a ajudar o nosso povo, a nossa comunidade. Serei favorável ao projeto, sim. Só que tem que analisar realmente, viu, Paulinho, fazer um adendo, porque eu estou vendo a multa muito grande e essa multa vai ser cobrada da empresa para o motorista. Quem vai ser lesado será o motorista. Porque uma multa de 500 VRM, mais de 40 mil reais. Tá? Então tem que pensar com muito carinho. A forma que tem que ser feita ou revisar a forma dessa multa, sendo notificado, sem essa multa gigantesca, porque eu tenho certeza que vai descontar no motorista, ainda mais agora que não temos mais cobradores nas linhas do ônibus. Mas serei favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia, presidente, quase boa tarde a você que está em casa assistindo, novos pares. Hoje esse projeto é importante para que a gente possa entrar numa discussão não somente em cima do projeto, mas falar um pouquinho também da JTU, falar um pouquinho também do transporte público, falar um pouquinho da situação precária que a cidade tem há 10 anos com o transporte público. E o projeto é muito importante, mas precisa, antes de ter um projeto para favorecer a população da nossa cidade, precisa ter uma estrutura melhor. Primeiro, uma estrutura melhor. Há 10 anos nós estamos parados com o contrato da JTU feito do dia para a noite, em dezembro, no último mês de mandato do prefeito da época, e que travou a cidade no transporte público. Que o atual prefeito não pôde fazer nada em 10 anos, a não ser maquiar a aviação Jacareí. Maquiar.
Sabe o que é? Na fala do pedreiro se diz, vamos reformar ou vamos maquiar? Não, nós fizemos uma maquiagem aqui só para enganar. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa analisar antes, porque aqui está mexendo com a empresa o projeto. Eu posso falar da empresa, que eu já estou ouvindo o vereador lá embaixo falando que eu estou fugindo da fala. Eu não estou fugindo da fala. A fala é sobre o transporte público, é sobre a deficiência, é sobre os idosos, é como que vão descer, se tem degrau alto, se não tem. Tirar os cobradores em cima desse novo contrato, porque a empresa não pode ter cobrador, porque caiu a redução de arrecadação devido aos aplicativos. Aí tira o cobrador, reduz o emprego na nossa cidade. Aí quando tem um cadeirante dentro do ônibus, pede para descer, tem que parar totalmente o ônibus, o motorista deixar o ônibus ligado, senão o elevador não funciona, se desligar o ônibus, em ponto morto, sem motorista no volante ali, no espaço, ele tem que ir até lá o elevador, conduzir o botão para descer o elevador, para o cadeirante sair de dentro do ônibus. E se pega um maluco ali, um doido na hora, dá uns 10 minutos num passageiro que está ali, pega o volante do ônibus, engata primeiro e sai. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Muitas coisas. Recentemente eu vou falar para vocês a respeito do transporte público. Foram lá no Parque Meia Lua, tiraram há mais de ano o ponto de ônibus lá no Parque Meia Lua, o ponto final, tiraram sem fazer estudo nenhum, sem conversar com a população. Vai lá, tira o ponto de ônibus final e leva em frente o Educa Mais numa rua de 4,5 metros, mão dupla. Aí os ônibus ficou parado, quem tinha que atravessar tinha que pegar a contramão. Mas só que antes de fazer isso, não colocaram uma placa identificando que ali era ponto, não colocaram um abrigo, no meio de um local sem calçada, é um campo de futebol que vai até a guia, porque não tem calçada, e ali ficou sem avisar a população antes, a população não entendeu nada, e o ônibus sai do Educa Mais, anda mais de 1,5 km, sem pegar nenhum passageiro, porque não tem ponto. Era só porque o motorista e o cobrador precisavam de um lugar para usar banheiro, porque o bar que é próximo do ponto de ônibus não vai mais autorizar usar da forma que estava usando. Aí retira e não conversa com a população. Mas esse vereador foi atrás, procurou o prefeito, procurou o Edinho e falou: eu moro no Parque Meia Lua, essa situação é minha também. Fui lá e falei: ó, o local adequado é esse, Avenida do Migrante, do lado de uma praça que tem calçada, é mão única, via com mais de 12 metros de largura, está lá instalado o ponto agora e ninguém está reclamando mais. E vão colocar um abrigo, vão colocar iluminação e outro abrigo em frente à escola para pegar passageiro. Aí sim é uma mudança, com inteligência, com conversa, com diálogo. Mas todos nós sabemos, ano eleitoral é fácil engolir, jogar para a goela abaixo para fazer média para a população, dizer que aparece na comunidade. Época de eleição é fácil aparecer na comunidade. Mas eu quero ver se foi lá 4 anos fazer o que nós fizemos na nossa comunidade em 4 anos. Da água para o vinho. Mas eu quero dizer sobre esse projeto, que venha para a nossa cidade um terminal, essa rodoviária que fizeram e entregaram para a cidade esse posto de gasolina, que parece um posto de gasolina de longe, com 3 torres segurando com cabo de aço. Total abandono. Não tem como colocar comércio ali, porque não tem movimento. Que rodoviária é essa, que não recebe ônibus interurbanos na nossa cidade? Só a Marrom que passa por ali. Você quer pegar para ir para a Bahia, para o Nordeste, você tem que ir para São José, ou uma cidade mais próxima, sabendo que nós somos vizinhos da rodovia Presidente Dutra, onde passa todos os transportes de ônibus na nossa cidade. Por que não fez essa rodoviária do lado do Infra? Olha o tamanho daquela área, sabendo que já tinha o projeto da Davilino para chegar até lá, sabendo que tem o projeto da via que vai interligar até São José dos Campos. Por que não fez naquele terreno?
O próximo prefeito que assumir, fica o desafio. Desapropria aquela área, faz uma rodoviária digna para a nossa cidade. Coloca lá um comércio enorme no meio e ao redor os ônibus. E transforma a rodoviária nova, que vai se tornar velha de novo, em um terminal urbano, para que todos os ônibus urbanos da nossa cidade saiam dali para ir para os bairros e volta para ali de novo. Não tem mais ponto final em bairro nenhum. Só passa, recolhe os passageiros e volta de novo na rodoviária. Acabou. Acabou. O problema é só isso. Agora o projeto diz que nos corredores de ônibus não pode parar. E se um dia a cidade se adaptar a vários corredores de ônibus, o que vai valer o projeto? Não vai parar em lugar nenhum. Mas eu vou dizer, muitas coisas nessa época a gente tem que engolir por goela abaixo e votar um projeto desse em prol da população, não da aviação, que precisa melhorar muito. E 2026, novo contrato, novo prefeito, pensa direito para a população de Jacareí. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, munícipes da cidade de Jacareí. Esse projeto será um projeto muito bom para idoso, para cadeirante e quem tem problema, cara que anda de muleta, cara que tem problema de situação. Eu estava vendo o vídeo ali, por exemplo, hoje na cidade de Jacareí, eu ando de ônibus. Antes de ontem eu vim de bondão. 15 para as 7 eu saí do Parque Belo no Faria Lima, desci aqui. Agora tem muita gente que não anda de ônibus, né? Não sabe o que é a situação do ônibus. Projeto chegou na hora certa para idoso. Por exemplo, quando o ônibus sessionou o projeto, o idoso dá sinal, a guia não dá para sair, o cadeirante, você, cadeirante, já liga para a Câmara Municipal, escolhe um vereador, liga para ele e fala, está em frente à minha casa, eu quero que coloque uma rampa aqui para mim sair. Mobilidade urbana vai ter que colocar lá essa rampa, vai ter que abaixar a guia. Por exemplo, eu vou parar, então um ponto de ônibus não está perto da minha casa, eu vou dar sinal, vai parar aqui, aqui está na lei, estou votando, eu tenho meus direitos. Ah, mas não tem a guia aí, a guia está alta. Eu faço o documento, o munícipe faz o documento, pede para o vereador, vai lá, manda rebaixar, que todas as vezes que ele está no ônibus vai parar ali. Se é lei, é lei. O vereador está votando é para isso, os vereadores. Vai favorecer muitos idosos, muitos cadeirantes, viu, Paulinho? Porque é difícil, se tem um cadeirante, sai aqui, o ônibus, o ponto é longe, ele tem que voltar pela linha arriscando a vida. Então, eu acho que é um projeto ótimo para a população da cidade de Jacareí. Então, não tem que inventar nada no projeto. É esse que é o projeto que nós estamos votando aqui hoje. Eu já sou idoso, para mim vai servir muito, e vou alertar os idosos também da cidade, a hora que eu estiver dentro do ônibus, manda parar. Aí o ônibus vai parar, se tiver a guia, a gente vai ter que mandar rebaixar a guia. Não está no projeto, mas vamos ter que rebaixar a guia. E pode contar com o meu voto, porque nós estamos aí para trabalhar para o povo. Esse é um projeto bom para a população da cidade de Jacareí, para quem vai ficando idoso. Porque hoje em dia, se você falar que não vai ficar idoso, você está mentindo, porque vai passando a idade e passa rápido. Se você tem 50, daqui a pouco está com 60. 60 anos já é idoso. Então, pode contar com o meu voto favorável, que vai favorecer essa
massa de população na nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulino dos Condutores? Senhor presidente, só para justificar meu voto, é importante essa discussão aqui em relação ao transporte. Parece que acabou de acontecer um acidente na nossa cidade, onde o motorista encostou no ponto e acabou pegando um passageiro. Isso já é fruto de não ter os cobradores nos ônibus. E é por isso que eu cobrei e vou continuar cobrando. Esse ano tem eleição para prefeito. Nós queremos saber qual é a proposta do próximo candidato que vai ser prefeito da nossa cidade em relação ao transporte público. O meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Solomão? Só justificando o meu voto, mas uma iniciativa válida, mas quero dizer que isso, no combate à violência, não traz tanto resultado. O Paulinho fez uma votação no projeto desse para que as mulheres, a partir da noite justo, descessem perto de casa, mas o que a gente observa é a segurança largada. A gente tinha 57 estupros por ano em 2017, o ano passado foram 100, e em 2022 100, e em 2023 80, fruto da incapacidade da Secretaria de Segurança em resolver pessoas não qualificadas ocupando cargos, né? Mas serei favorável, Paulinho, à aprovação do seu projeto. O vereador Rogério Timóteo, com vota. Senhor presidente, quero externar aqui o meu voto sobre essa permissão para o desembarque de passageiros com deficiência e mobilidade reduzida e também para idosos, né, fora dos pontos de ônibus. Isso já deveria ser feito, como foi visto aí nesse vídeo. Como que pode um deficiente ser colocado num local, né, cadeirante, onde tem lá uma estrada de terra, dando aquele exemplo ali, absurdo mesmo. Tem que colocar num local seguro, para ele poder descer com segurança. E idoso também, parar num local que ele tenha segurança para descer e também porque tem uma mobilidade mais reduzida. Eu quero deixar aqui o meu voto favorável. Como vota o vereador Roninha? Só justificar meu voto, senhor presidente, dizer que é importante sim esse projeto, votarei sim esse projeto para que possa ser na cidade, mas voltando a falar em segurança, a gestão passada, anterior do Isaías Santana, que eu saiba, a segurança pública de Jacareí não teve greve em 8 anos, como teve na gestão passada. A GCM não teve greve, o investimento foi grande na segurança e vai continuar sendo, mas meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Justificando meu voto, parabéns, Paulinho dos Condutores, pelo seu projeto. Achei de grande valia. Outro dia eu recebi um vídeo, né, que eu acho importante estar aqui enfatizando, dos elevadores, de um elevador, né, no caso do ônibus, estava quebrado e o cadeirante não conseguiu subir no elevador. Isso é muito importante também, que se faça essa manutenção. E também eu achei um projeto que traz muito respeito, né, a essas pessoas que necessitam de uma locomoção melhor. Já não é fácil andar com essas cadeiras nas calçadas, não é? Então, quanto mais próximos eles puderem ser deixados, melhor. Só que eu acho que não deveria nem ter lei para isso, né? Eu acho que a própria sensibilidade da pessoa com paixão já deveria agir dessa forma. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Como eu falei na tribuna ao minuto antes, eu sou um vereador que sai do Parque Minha Lua, vem para o centro da cidade, ando toda a cidade aqui de ônibus. Eu sou o vereador, vou fiscalizar, vou andar de ônibus agora mais, para estar junto com os idosos e os cadeirantes. E pode contar cadeirante, pode contar idoso. Com esse vereador Valmir aqui na Câmara, o meu voto vai ser favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki, favorável.
Como vota, vereador Hernani Barreto. Quero justificar o voto e pelos idosos e pelas pessoas com deficiência, obviamente eu vou votar favorável. Mas nós temos que lembrar que o calçamento é de responsabilidade dos proprietários. E tem muito calçamento em imóvel público que está péssimo. E o poder público não faz a lição de casa. E muito me estranha, eu dou os parabéns ao autor do projeto, que é o vereador Paulinho dos Condutores, mas o senhor é líder do governo e agora o senhor fala dos candidatos que vão entrar. Então o senhor está reconhecendo a ineficiência de 8 anos, porque em 8 anos não conseguiu resolver e tem que jogar para o próximo. Então é isso que ficou subentendido para mim, mas o projeto merece o nosso reconhecimento pelos idosos e pelas pessoas com deficiência. Sou favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, justificando o voto, tem vereador que o motorista pega em casa, leva para almoçar, e agora em época de eleição fica andando de ônibus aí, né? Tem que andar de ônibus o tempo todo, não é só em época de eleição. E dizer que tem vereador também que está fiscalizando as obras de 20 anos atrás, mas faz vista grossa para o viaduto torto. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Eu quero só enfatizar aqui, serei favorável, mas vamos olhar assim melhor a questão dessa multa que está muito grande, porque vai sobrar para os motoristas. Pode ter certeza que sobrará para os motoristas, ainda mais agora que não tem cobrador, sobrará essa multa para o motorista. Mas que vai beneficiar muito os deficientes e também os idosos, isso aí foi muito claro. Tá bom? Que os motoristas se cuidem para não ter que pagar essa multa. Sou favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo, número 27 de 2024. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Dispõe sobre a permissão para o desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos fora dos pontos e paradas oficiais. Projeto aprovado por unanimidade. Foram 12 votos favoráveis. Não temos mais projetos para ser apreciados na ordem do dia. Informo que a sessão será suspensa para o nosso horário de almoço e o retorno previsto para as 13h30. A sessão está suspensa.